Amém. Sejam bem-vindas. Você que está aqui agora e você que está ouvindo no YouTube depois dessa mensagem, eu quero te dizer que já existe um transbordo de alegria e de paz aqui hoje. Eu não sei quem já está aqui, ó. Nós estamos aqui agora em quantas, Mi? Estamos aqui em 4, 8, 12, 13. Estamos aqui em 13. Eu não sei aqui se você já entrou de um jeito, já está começando o negócio a mudar, mas eu quero te dizer que eu já senti, eu já não tava assim, eu não tava mal, mas eu já senti ainda um aumento dessa alegria e dessa paz. Então eu quero declarar isso sobre a sua vida. Isso não é uma declaração assim, vem, faz isso aí, Espírito Santo. Eu estou declarando porque eu estou vendo. Você vai sair daqui realmente diferente. Não é porque tem a Fátima tá aqui, a Jéssica tá aqui, a Ana tá aqui, é também, mas é porque o principal convidado tá aqui, o Espírito Santo. E onde ele está, a fartura de alegria, há uma mesa de alegria preparada para nós. Então eu queria começar aqui, já oramos, já declaramos que o nosso coração está preparado para receber essa palavra. E eu queria ler aqui com você em Gênesis 17, no versículo 8 até o 13, e diz assim: A vitória sobre os amalequitas é o tema é, desse trecho aqui da escritura, né? Sucedeu que os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus nas minhas mãos. Algumas versões diz o cajado de Deus nas minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se sentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que elas permaneceram firmes até o pôr do sol. Assim, Josué derrotou os amalequitas à espada. Eu vou ler até aqui. Então, li Êxodo 17, do 8 até o versículo 13. E aí, meninas? Eu queria te convidar agora a olhar um pouquinho fora da caixa. Não sei se você já ouviu essa palavra, eu não sei se você já ouviu alguma ministração sobre essa batalha dos amalequitas contra os israelitas, mas eu queria agora te convidar, e talvez você já tenha escutado. Arão e Ur estavam lá segurando os braços de Moisés para que ele vencesse essa batalha. A gente já ouviu muitas palavras, não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi muitas palavras falando sobre isso. Arão e Ur segurando os braços de Moisés para ele permanecer, que o povo de Israel continuasse vencendo. Não sei se você entendeu aqui, enquanto Arão e Ur estavam segurando os braços de Moisés, eles estavam vencendo a batalha. Mas antes disso, Moisés começou com o braço estendido, segurando o cajado, apontando assim. Ele estava no alto de um monte, ele estava apontando para o alto para que o povo continuasse vencendo a batalha contra os amalequitas. E aí, eu queria que você pensasse aí um pouquinho fisicamente, como é que é pra gente fisicamente ficar segurando uma coisa muito tempo? Até na igreja, você tá com os braços, é, você cansa rápido, né? Rapidamente a gente já cansa de ficar com o braço erguido. E Moisés, ele ficou até o pôr do sol segurando os braços. É capítulo 17, Monique. Êxodo 17, do 8 ao 13. Moisés tinha que ficar com as mãos erguidas para os israelitas continuarem vencendo. E aí, a gente rapidamente cansa.
que é o ato da gente erguer as nossas mãos? É um ato de rendição, é um ato de adoração, é um ato de tô aqui, tô, é tudo teu. Eu tô te adorando, tô rendendo tudo que eu tenho. Quando a gente levanta as mãos, é isso que a gente está dizendo para Deus, né? E Moisés estava dizendo para Deus. Ele estava erguendo o cajado e ele ao mesmo tempo estava dizendo para Deus, o que que a gente hoje na nossa nosso entendimento, o que que ele estava dizendo para Deus? Deus, é tudo teu. É você que comanda isso aqui. Ele estava mantendo as mãos erguidas. Enquanto ele estava com as mãos erguidas, o povo de Israel estava vencendo a batalha. Quando ele começou a baixar, quando ele começou a cansar as mãos, os amalequitas, que era um povo que estava lutando contra Israel, começou a vencer aquela batalha. Ou seja, ele precisava manter as mãos erguidas. Quando a gente está rendido, quando a gente está rendida a Deus, a gente está dizendo para ele: você tem controle, eu estou rendido. Quando a gente abaixa as mãos e cansa, porque cansa, né, gente? Ficar com as mãos erguidas na mesma posição, permanecer naquela posição, esperando alguma coisa acontecer, cansa. Vai me dizer que não cansa. Vai me dizer que o teu problema aí que você está lutando um tempão não cansa. Vou te dizer que você, como a Roberta, minha amiga Roberta diz, quarta pessoa da Trindade, se você não cansa. Porque cansa, gente. Cansa, né? A gente fica muito tempo esperando uma coisa, cansa. E aí, quando cansa, a gente abaixa a nossa mão. E aí, a Bíblia não está dizendo isso, tá? Mas vamos parafrasear isso aqui? O que é esse abaixar das mãos de Moisés? Enquanto você está com as mãos erguidas, rendendo o controle, rendendo graças a Deus, você está ganhando. Quando você cansa e abaixa as suas mãos, você está perdendo. E por que que a gente está perdendo? Por que que a gente está perdendo? Porque quando a gente está abaixando as nossas mãos, a gente está fazendo do nosso jeito. Porque quando a gente cansa de falar, Deus, você tem o controle, aí a gente, eu não estou vendo nada acontecer, eu não estou vendo Deus fazer alguma coisa no meio desse problema que eu estou esperando, ó, um tempão. Então eu vou tentar fazer alguma coisa. Eu vou ligar para o gerente do meu banco e vou ver se ele libera um limite maior de empréstimo. Eu vou ver se ele aumenta o limite do meu cartão de crédito. Eu vou ver se tem uma amiga minha, eu falo para ela o meu problema, se eu conto para ela e ela me ajuda. Quando a gente baixa as mãos, a gente está dizendo, Deus, eu cansei de deixar o controle na tua mão. Agora eu estou no controle. Eu vou tentar dar um jeito. A gente não faz isso conscientemente, a gente faz isso inconscientemente. Deus, eu cansei. E agora eu vou tentar do meu jeito. E eu quero que vocês estão entendendo, né? Isso não está na Bíblia desse jeito, né, gente? A gente está aqui entendendo o que que é o cansar de mãos e o que que é levantar as mãos. Porque na prática aqui, de fato, quando as mãos de Moisés estavam erguidas, eles estavam vencendo. E quando não estavam erguidas, eles estavam perdendo. E é assim na nossa vida também. Quando a gente está com as mãos erguidas, a gente está vencendo. A gente está entregando para Deus, rendendo a Deus. E precisou, a gente cansa. A gente cansa. Precisou que alguém segurasse as mãos de Moisés de um lado e de outro. Agora, se eu tô com a mão cansada, eu tô aqui com os braços erguidos, eu tô com a mão cansada. Mas se alguém faz assim, é muito mais tranquilo, né, gente? Eu consigo manter minha mão assim. Tem alguém com, eu posso botar o meu peso aqui. Alguém tá segurando minha mão. E aí, eu queria, isso não tem uma linha teológica também, mas eu queria te convidar a pensar, o que que pode ser Arão e Ur aqui segurando a minha e a sua mão, para eu não cansar de entregar o controle para Deus? O que que pode ser Arão e Ur para mim? Fora amigos, né? Mas o que que é o primeiro Arão e Ur que nós precisamos? Aqui, oração, e aqui, palavra. Arão e Ur, oração e palavra. Arão,
essa oração e palavra podem me ajudar a permanecer com os meus braços de pé. A Paula colocou aqui, esse grupo com certeza. Isso também. O grupo, amigas de Deus que Deus coloca na sua vida. Mas o nosso primeiro recurso precisa ser oração e palavra. E para pensar, o que nos sustenta? Oração e palavra. E foi a oração e a palavra que sustentaram Moisés para que ele mantivesse os braços erguidos e o povo de Israel vencendo. Como eu falei, isso não é uma linha teológica, né? Uma Eu não consigo achar um versículo aqui para te dizer que é a oração e a palavra, mas quando você tem uma revelação da palavra de Deus, a palavra rema que traz revelação, é isso que o Espírito Santo faz. Quando a gente lê a palavra, aí, opa, isso aqui é uma rema, isso é uma revelação que tem aqui nesse texto. Então, é essa revelação que o Espírito Santo está trazendo hoje para a gente. Oração e palavra sustentam os meus braços para que eu permaneça rendida, para que eu permaneça no dia da segunda-feira cansativa, continue dizendo para Deus: eu vou me sentir não pelo que eu estou vendo, mas pela oração e pela palavra, alegre, forte, firme, em paz, porque a oração e a palavra estão me sustentando. E aí eu queria te dizer uma coisa: a oração e a palavra, vou partir aqui no meio. Oração, o primeiro braço, oração. Não adianta ser aquela oração que é uma oração de business, de negócios. Oração de negócios. Deus, eu vim aqui, Deus, para a gente resolver aqui um problema. Sabe? Aquela oraçãozinha que a gente precisa, tá querendo uma resposta, tá querendo resolver um problema e a gente vai lá no nosso sócio e quer só resolver um problema. O que é uma reunião? É para chegar a um consenso, né? A gente tem uma reunião com alguém para chegar num consenso. Uma reunião de negócio, eu quero dizer, né? E aí você quer marcar uma reunião para resolver um problema. Ou então você quer como o mundo hoje chama, um date, um encontro marcado com alguém que você não tem intimidade, um, um pouco mais profundo, uma saída, uma. O que eu fiz muitas vezes na minha vida, na época que eu estava longe de Jesus, sair com alguém, um homem, né? Um namorado que não tinha um relacionamento ainda, que não era um teu namorado, né? Era ali um relacionamento sem nenhum compromisso ainda. Esse tipo de relacionamento, esse tipo de encontro também não é o encontro que Deus está buscando. Ele quer um encontro com a noiva. Ele quer um encontro com a esposa, que é fiel, que se relaciona todos os dias. Então, ele não quer um relacionamento onde eu estou precisando de um socorro e eu vou lá até ele, como última saída, sabe? Já tentei de tudo. Agora eu vou lá falar com Deus porque já tentei pegar um empréstimo no banco, não consegui. Já tentei resolver em todos os médicos e não consegui. Agora eu vou orar. Última saída. Ele não é a última. Ele é a primeira. Ele é a primeira. E é a única. Porque até se aquele remédio que sempre resolve o problema, se ele decidir que chegou o teu momento de partir, independente do remédio que sempre resolveu o problema, se chegou a hora de partir, ele é o dono da vida. Ele é que tem os nossos dias nas mãos dele. E isso, gente, né? Isso não é isso não é um convite de oração. Agora eu preciso ganhar essa batalha. Então eu vou lá para eu manter os meus braços de pé, eu vou lá e vou orar. Não é, é relacionamento. Reconstrução de relacionamento, é intimidade. Se eu do nada falar assim para Monique, é, Monique, tipo, tá aqui comigo desde março, mas a Monique não veio na minha casa ainda, eu não fui na casa da Monique ainda.
Eu do nada falo assim, Monique, eu mando uma mensagem para ela, muito cheia de intimidade. Ela vai, nossa, que coisa estranha. A Ana não construiu isso comigo ainda. Para ela falar assim comigo. Sabe? Chamar ela de uma forma assim, muito íntima, ou sei lá, ou pedir uma coisa muito íntima, ela vai estranhar. E muitas vezes é isso que a gente faz com Deus. A gente não está construindo essa intimidade e a gente vai do nada lá e às vezes a gente quer ouvir uma coisa cheia de intimidade e Deus fala, minha filha, eu não consigo chegar nesse ponto da intimidade porque a gente não está construindo isso ainda. Você precisa vir ainda passo a passo para a gente construir isso. E a palavra que nos sustenta. A palavra que nos sustenta. Mas sabe quando a gente ouve a letra mata? Porque a letra sozinha, a palavra sozinha, tem o autor da palavra. Ela pode, a gente pode tirar um montão de interpretação e simplesmente dar ali e falar, criar uma doutrina nova, criar um novo entendimento. Né? Então, por isso que a letra mata, sozinha a letra mata. Ela precisa do autor. Então, para que eu seja sustentada pelo Todo-Poderoso, para que eu seja sustentada no dia mal, para que eu seja sustentada na batalha contra os amalequitas, para eu continuar vencendo, eu preciso manter os meus braços erguidos. Os meus braços erguidos, eles permanecem sem cansar, com oração e palavra. Você tem Arão e Ur para te sustentar? Eu mesma já ministrei uma vez sobre Arão e Ur e falei sobre Arão e Ur como amigos. Amigos de Jesus que nos sustentam no dia que a gente precisa. E eu também vou falar sobre isso nessa palavra. A gente também precisa disso. Mas o amigo do nosso lado não pode ser a primeira opção. É o amigo que está dentro que precisa ser a primeira opção. O amigo Jesus, o amigo Espírito Santo. Porque por melhor intenção que os nossos amigos possam ter, eles vão se cansar também. Sabe? Sabe aquele período que você não é uma fasezinha assim de uma semana que você tá mal? É uma fase que você tá enfrentando uma batalha daquelas grandes? Imagina se todo dia você chega lá no seu amigo, ah, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Ele também vai cansar de segurar o teu braço. Agora, quem nunca cansa é o Arão e o oração e palavra. Esse nunca cansa. Esse nunca desiste. Esse tem sempre a resposta certa. Então, esse é um convite a não cansar o teu braço. Quando você for começar a baixar o braço, você, opa, oração e palavra. Eu preciso estar sustentada na oração e na palavra, para que eu não abaixe os meus braços. E abaixar os braços é sinônimo de quê? Eu estou no controle. E aí, quando eu estou no controle, eu vou contra o que Deus está querendo que eu faça. Eu faço muitas vezes o que eu quero, e eu acho que é certo. O que eu estava querendo já há muito tempo e Deus não estava fazendo. E eu estava querendo que ele respondesse exatamente daquele jeitinho ali, porque era o que eu estava planejando. Né? E a oração e a palavra nos sustentam num nível. Você já teve essa experiência de estar num dia muito mal e você lê uma palavra que te alimenta? Ou uma oração que você faz e você entra na oração de um jeito e você sai de outro? E eu vou te falar. Então, se você for ficar chateada, não fique comigo. Fique com o pastor Luiz Hermínio. Porque foi ele que falou essa frase que eu vou falar agora. Querendo tirar a culpa de mim agora. Eu ouvi ele falando isso. Se você entra numa oração, opa, foi o Luiz Hermínio ou foi o Bill Johnson? Gente, esquece. Não lembro exatamente quem foi, o Bill Johnson ou o Luiz Hermínio. Um dos dois falou isso. Se você entra numa oração e sai do mesmo jeito, tem alguma coisa errada. Porque você só foi para entregar, vomitar as suas reclamações. Você não se permitiu ser mudada naquela oração. Você não permitiu que o autor da vida gerasse em você mudança naquela oração.
Sim, né? Numa oração. Ele pode mudar o teu comportamento, o teu pensamento. Uma oração, ele pode mudar a sua forma de ver as coisas em uma oração. Então, se você entrou numa oração, saiu do mesmo jeito. Você entrou numa oração com a sua listinha de reclamações. Você não entrou numa oração com realmente, Deus, eu tô aqui rendida. Deus, eu tô aqui para receber. Ai, Deus. Gente, de vez em quando eu repito isso. Não é nada fácil para mim. Não é nada fácil para mim trazer às vezes essas palavras de tanto confronto. Mas eu vou obedecer. Eu prefiro obedecer. Essas palavras são as palavras que o Espírito Santo tá me trazendo para que seja compartilhado aqui. Esse alimento que é muitas vezes pra gente. Sabe aquela comida assim que é difícil de engolir? Difícil de engolir, né? Mas para mim realmente é assim, o meu natural não é de ficar batendo, batendo, mas realmente o Espírito Santo ele está fazendo isso por amor a nós, por amor, porque o amor gera mudança. Agora, relacionamento, sabe aquele relacionamento, oh Deus, já entendi, Deus. Sabe aquele relacionamento que é um relacionamento extraconjugal ou um relacionamento um namorinho que não é um namoro? Ele não tá interessado no teu bem. Ele não tá interessado ali na tua, em que você se desenvolva, em que você melhore. Ele tá interessado em, em ter os seus próprios interesses atendidos. A outra parte, sabe? Agora, um relacionamento com o marido, uma pessoa que ama você, ele tá interessado em que você evolua, porque ele evolui junto com você. Ele está interessado em que você melhore a sua vida. E Deus, ele quer que você mude. Ele aceita a gente do jeito que a gente tá, quando ele recebe a gente. Mas ele não deixa que a gente permaneça daquele jeito. Porque não é bom para ele, não. Não é bom pra gente permanecer do jeito que a gente tá. Então é por isso que essas palavras são palavras tão necessárias, né? Porque essas palavras é que bate e gera mudança. Bate no sentido assim de criar a gente e gera mudança, né? Então, esse é um convite do Espírito Santo para que eu e você permaneça com os braços erguidos, sustentados por oração e palavra. Oração e palavra. E quando, naquele dia que você não consegue nem orar, a pessoa chora. Naquele dia que você não consegue nem abrir a Bíblia, porque nem ler, sabe? Você chora de soluçar. Aí você grita assim: Jéssica, Ana Flávia, Fátima, Gabriela, Ana Paula Dias, me ajuda. Aí você pede para um Arão e Ur que esteja perto de você te sustentar também. Porque as amigas de Jesus estão para isso também. Mas antes, o teu Arão e Ur precisam ser Jeju, ou Jejum, não, desculpa. Também é uma disciplina espiritual importante, mas agora eu estou dizendo oração e palavra. Oração e palavra. Mas naquele dia que só sai lágrima, conta com alguém, sabe? Conta com alguém. Conta comigo, conta com a Monique, conta com a Jéssica, com a Fátima, com a Juliana, com a Aline. Enfim, conta com alguém. Porque Deus, ele não te coloca nos lugares em vão, sabe? Não tem jeito, eu vou colocar ela ali. Não. Nos lugares que você entra, nos lugares que você está, é porque você precisa estar. Inclusive nesse grupo, é porque a gente precisa estar aqui. É porque nesse tempo, nessa estação, e talvez seja por um tempo, ou talvez não, né? Talvez seja por muito tempo, esse grupo vai existir, você vai estar nesse grupo.
Ou talvez Deus fale assim, olha, já deu para você, hein? Agora é outro grupo que você vai estar. Estou falando grupo, mas pessoas que estão do nosso lado. Porque existem momentos estações que Deus nos conecta com pessoas específicas. E existem outros momentos que Deus fala assim, agora deu. Sabe aquelas pessoas que chegam na nossa vida só para nos ensinar uma coisa e depois elas saem? Ela serviu para levantar o teu braço no momento. Ou você para levantar o braço dela no momento. Então, eu quero te convidar mesmo a todas as vezes que o teu braço estiver cansando, ou seja, todas as vezes que a tua rendição a Deus, o teu entregar o controle para Ele, você esteja ficando muito cansativo, você vai para oração e vai para a palavra. E se nem isso você está conseguindo fazer, você vai para uma amiga. Amiga, me ajuda aqui. E hoje o meu braço tá tão cansado, e eu não consigo nem assim, eu levantar um dedo. Assim, me ajuda. Eu só consigo chorar. É, é, todas as vezes que Deus levanta. Ontem foi o dia do amigo, né, gente? E eu sou péssima com datas, né? Ontem foi o dia do amigo e eu quero dar feliz dia do amigo a todas vocês. Feliz dia da amiga a todas vocês, que são amigas, que vão nos sustentando dia a dia, né? Que dia a dia, muitas de vocês às vezes nem sabem, né? Mas uma palavra que vocês colocam ali no grupo, um sorriso por estar aqui, vocês sustentam uma outra, inclusive a mim, muito, né? Então, toda vez que o inimigo fala assim, nada, esse negócio aí de ficar, sabe, tem que ficar com o braço erguido, não, isso aí Você acha, quem é que vai conseguir ficar com o braço erguido tanto tempo? Não existe isso. Quando o inimigo falar, baixa o braço, porque você já não viu que Deus não vai fazer, porque está muito tempo você com o braço levantado. Ou seja, eu vou repetir. Eu vou repetir porque ele quer que seja repetido. Se você está com o braço levantado há muito tempo, você está com um problema há muito tempo que não está vendo solução, e aí você está rendido a Deus. Deus, o controle está aqui na tua mão, pode fazer. Controle, rendição. Eu tô com os braços erguidos falando, Deus, é tudo teu. Você tem o controle. E quando o teu problema, você tá muito tempo e o teu braço tá cansando de você não ver, nossa, eu não tô vendo ninguém ganhar com isso aí. Eu não tô vendo nada acontecer com isso aí. Aí você vai cansando, aí você vai pegando o controle para você e tentando fazer do seu jeito. Então, quando você percebe que isso está começando a acontecer, opa, eu vou para o Espírito Santo. Eu vou pedir para que ele me socorra. Eu vou para a palavra, para que a palavra me socorra. Eu vou para não conseguir nem uma coisa nem outra. Eu vou para uma amiga, para que ela me socorra. Como Arão e Hur socorreram a Moisés, para que ele permanecesse com os braços erguidos. Mas agora eu vou ler um versículo aqui específico, desse texto que eu li, de Êxodo 17, 8 a 14. Eu vou ler um trecho específico que, por muito tempo, não me chamava atenção. Mas me chamou a atenção num nível. Preste atenção aqui. Eu vou ler rapidamente aqui, olha. Peraí que eu vou achar, gente. No doze, Êxodo 17, 12. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele. Você está cansada? Hoje você está cansada? Senta na pedra. Mas não deita, não recua, não para. Você está cansada? Continua com os braços erguidos e senta na pedra. Sabe quem é a pedra? Jesus é a rocha. Então, se você está cansada, senta na rocha. Descansa na rocha. Descansa em Jesus. Mas continua com seus braços erguidos. Continua rendendo a Ele o controle, a adoração.
Agora, se você cansou num nível que, tipo, você tá sentada e você não tá conseguindo nem falar para alguém, tipo, nem orar e nem ler a palavra, grita, chora e fala, amiga, me ajuda aqui. Eu tô sentada na rocha. Eu tô descansando. Talvez você, eu vou te dizer, se você tá descansando na rocha e você não tá vendo mudança, você não tá conseguindo, é porque provavelmente você acha que tá descansando na rocha, mas não tá completamente. Mas vamos deixar isso para um outro capítulo, tá? Mas se você está sentada na rocha, você está segura. Se você está sentada, descansando na rocha, descansando em Jesus, você está no lugar certo. E no lugar certo, você tem ajuda, conforto, refrigério, dinheiro, tudo que você precisa. Ana, não, não. Não tá vindo. Não tá acontecendo nada disso. Dinheiro, eu dei um exemplo aqui. Mas nem sempre quer dizer que se você está sentado na rocha, você vai ter dinheiro, tá? Porque às vezes a rocha, quando você está na rocha, ele fala assim: preciso tirar um pouco do dinheiro da sua vida para você ver que o dinheiro não é tudo. Então, muitas vezes, o sentado na rocha não quer dizer que todas as condições vão estar excelentes. Ô, Jesus, ele está falando com você? Ele está falando muito comigo. Ai, Jesus, ajuda nós. Oh, meu Deus, precioso. Você vê, onde que eu li isso aqui? Eu li só aqui, Êxodo 17. Isso é a palavra rema. Isso é a palavra que está na palavra. A palavra que está na palavra, você só alcança a palavra que está na palavra quando você se relaciona com Deus. Quando você não se relaciona com Deus para negócios. Vou sentar na mesa para negociar com Jesus. E aí, Jesus? Quando é que você vai me entregar aquilo que eu estou te pedindo? Ai, meu Deus. Quando a gente não senta na mesa com Jesus para negociar, mas para falar, Deus, eu tô aqui para estar um tempo contigo. Eu tô aqui para te conhecer. Eu tô aqui para ouvir mais você. Eu tô aqui para conhecer, para me conhecer, te conhecendo. Você quer se conhecer mais? O mundo fala, olha para dentro de você. Sim, é importante, gente. O autoconhecimento é importante. Mas sabe qual é o autoconhecimento? Quando a gente olha para Jesus. Quando a gente se relaciona com Jesus. Quando a gente se relaciona com Ele, Ele coloca um espelho e aí a gente se vê. Esse é o autoconhecimento. Porque você, se você ficar se vendo, só se vendo, você vai se amar. E só se amar, tá? É importante você se amar. Eu não tô falando que a gente. Porque é mandamento, a gente precisa se amar. Mas você vai só se amar. E o Criador de todas as coisas está ali como coadjuvante, sabe? Na história. E ele é o protagonista da história. Não nós. Ele é o protagonista da história. E aí, quando a gente fica autoconhecimento, autoconhecimento, olhar para dentro, a gente se coloca, você é o protagonista da sua história. Uma ova. Desculpa, gente. O protagonista da sua história e da minha história é Jesus. Ai, meu Deus. Um dia eu vou falar mais bonitinho. Não vou falar uma ova. Deus está polindo. Amém. Mas saiu, gente. É, toda vez que a gente fica. Ana é carioca. Pois é, no, seis anos em Santa Catarina, mas no Rio de Janeiro não sai. Não, não tem como. Mas eu não quero que saia também, não. É a minha essência, né? Amém. E olha, gente, toda vez que a gente coloca ele no centro, não tem como as coisas darem errado, sabe? E o que acontece muitas vezes é que a gente se engana, achando que ele já tá. Ele já tá. Ele já tá no centro.
E o inimigo quer que você pense de jeito já tá. Mas às vezes ainda tem pedacinhos que não que ele você fala assim, ah Deus, essa parte aqui deixa que eu controlo, porque eu sei, já há muitos anos já vivendo esse. A gente quer saber mais do que ele, né? E ele simplesmente ele fala, filha, entrega tudo, é tudo, tudo, tudo. Deus tem queimado uma palavra no meu coração. Eu não sei em que momento que eu vou. Ainda está construindo, não era para hoje. Se vai ser sexta, se vai ser quinta, lá no Aviva Zoom, não sei ainda. Mas sobre o dinheiro. E aí, sabe o que essa é uma área? Eu quero te falar uma coisa, que não está na Bíblia, claramente essa frase, mas está na Bíblia. Então, eu vou te dizer uma coisa. E foi, o Espírito Santo falou comigo. Todo mundo precisa passar pela limpa do dinheiro. Todo mundo precisa passar pela limpa do dinheiro. Não quer dizer que é ficar sem dinheiro, não, tá? Não quer dizer isso. Quer dizer que é limpar o nosso coração, limpar o dinheiro do nosso coração. Todo mundo precisa passar. E não quer dizer que é ficar sem dinheiro, entendo. Mas é tirar o dinheiro do nosso coração. E que eu não sei por que que eu tô falando isso agora. Vocês viram que não tem a ver o dinheiro agora com essa palavra, tão totalmente. Mas o Espírito Santo quer falar. Às vezes a gente acha assim, não, tudo é para Deus. Não, eu não sou apegada ao dinheiro. Só que você acha que você é a provedora. Só que você acha que é o seu salário que está te sustentando. Só que você acha que é o seu marido que está sustentando o salário dele. E não é. E não é. Ai, Deus, amém. Eu finalizei essa ministração sobre Êxodo 17 e eu vou finalizar isso que eu tô falando agora, mas eu preciso te falar muito rapidamente. Talvez você já ouviu aqui, muitas aqui já ouviram. Eu moro em Balneário Camboriú. Vocês já devem saber, ou muitas já ouviram. Balneário Camboriú é a Dubai brasileira, né? Falam isso de Balneário Camboriú. Gente, é lindíssimo, realmente. Balneário Camboriú é lindíssimo. Muitas pessoas ricas, milionárias estão aqui. Neymar tem casa aqui, apartamento aqui, pessoas com muito dinheiro. Cristiano Ronaldo tem apartamento aqui. É um lugar lindíssimo. Realmente precisa ter muito dinheiro para morar aqui. E, e sabe o que está acontecendo comigo? Deus tirou todo o dinheiro do meu coração nesse momento. Balneário Camboriú. E no meu caso, ele precisou tirar todo o dinheiro literalmente. Ele precisou tirar todo o dinheiro literalmente. Não foi só assim, tirar o dinheiro do meu coração, tirar o dinheiro da minha vida também. E às vezes a gente tipo, não quer passar por esses processos, né? Ninguém quer passar por esses processos, porque é tão dolorido, é tão dolorido. Só que eu quero te dizer, sabe qual foi o momento da minha vida mais feliz? Esse momento, onde no tratamento, no ver Deus, os milagres de Deus, todos os momentos do meu dia, eu vi o dinheiro foi sendo tirado do trono do meu coração e Deus foi achando mais espaço. E eu fui dando mais espaço para ele, mais espaço para ele. E a alegria de verdade foi nascendo, sabe? E aí, finalizando o que eu queria dizer. Impossível eu morar aqui. É impossível eu morar aqui. Ontem eu recebi uma amiga aqui em casa. Ela não tá aqui agora, mas ela tá lá no grupo. A Roberta. Eu recebi ela aqui em casa. Eu falei, olha, amiga, minha casa é simples. Tem um quarto aqui na minha casa só. Ela veio almoçar aqui com a gente. E eu falei, ó, minha casa é simples. E aí ela olhou e falou assim, nossa, mas a sua casa é tão acolhedora. E sabe que às vezes a gente, né, cria umas coisas assim na nossa cabeça, né? E eu quero dizer uma coisa, é impossível eu morar aqui, seria realmente impossível eu morar aqui. Moro com a minha mãe aqui, impossível. Mas Deus, ele às vezes faz essas coisas para mostrar, sou eu que faço.
quando ele mostra assim, é impossível aquela pessoa conseguir aquilo ali. É para dizer, sou eu que faço. Então, existem coisas na sua vida que Deus, que às vezes vai aumentando o nível, o negócio, vai dificultando, e Deus está querendo dizer assim, é para dizer que sou eu que faço. Porque se tiver muito fácil, a gente consegue, né? Se tiver muito fácil, não tem glória nenhuma para ele. E às vezes ele não faz isso de propósito para que você sofra, não é nada disso. É para tratar o nosso coração por amor. Ele tem amor. E a gente não é tratado na Disney. A gente é tratado no desenho. A gente é tratado no desenho, né? Amém. Glória a Deus. Eu não sei com quem Deus está falando, mas eu sei que Ele está falando. Eu sei que é Ele que está falando. Eu nem queria falar essas coisas que eu tô falando, mas eu quero o que Ele quer. Então, não queria, mas eu quero. Glória a Deus. Meninas, é lindo, é lindo, lindo demais. Quando a gente se abre para esses processos e vê a mão de Deus nas coisas, sabe? Eu já contei para vocês em relação, algumas de vocês já ouviram essa, essa vitória. Eu fui fazer a entrevista do segundo ano da escola da Bethel, e uma pessoa falou, no final da reunião, uma pessoa falou assim que você entrou nessa reunião, o Espírito Santo falou para eu pagar a sua escola, o segundo ano da sua escola. Gente, é quase R$ 8.000, né? Quem é que faz isso? A pessoa nem me conhece. A pessoa não. É a escola toda, a Alexandra. É a escola toda. Porque eu falei, gente, eu não sei ainda como é que vai ser, porque eu não tinha entendido se a pessoa ia pagar a matrícula, uma mensalidade, como é que seria, mas é a escola toda. Ou seja, quase R$ 8.000. Eu ia ficar pagando o ano todo, né? Sem recurso, né? Sem saber como é que ia ser. E Deus faz essas coisas quando a gente começa a se entregar para os processos e fala assim, Deus, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu sou é teu, e o que eu não tenho é teu também. Eu quero te entregar o que eu não tenho. Eu quero te entregar, porque eu não quero ficar com o olho nisso. Eu quero te entregar as faltas, porque se eu não tenho, é porque você não quer que eu tenha agora. E me perdoe um segundo, eu preciso só achar um versículo aqui que eu não lembro de cabeça. E eu faço questão de falar para vocês onde está. Pronto. Êxodo 33, Êxodo 33. Achei. Êxodo 33, gente. Assim, 33, 13, 14. Se te agradas de mim, revela-me os teus caminhos, para que eu te conheça, continue sendo agradável a ti. Lembra-te de que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu: Eu mesmo o acompanharei. Acho que não é essa parte. Meu Deus, cadê? Gente, eu vou lembrar, peraí. Não é essa parte aqui exatamente, não. Mas Moisés, Deus falando com Moisés. E Deus fala: Eu vou enviar, os anjos vão com você, Moisés. E aí Moisés diz para ele: Eu não vou se você não for comigo. Parafraseando, não foi exatamente assim. Mas eu não vou se você não for comigo. E hoje eu queria que a gente saísse daqui dizendo: Eu não vou se você não for comigo. Deus, os anjos, ter os anjos acampados aqui na minha casa é maravilhoso. Ir para o meu trabalho com os anjos me acompanhando ali é maravilhoso. Mas não me deixe ir se você não for comigo. Pai, não me deixe fazer esse projeto se você não fizer comigo. 3315. Obrigada, Nívia. Obrigada, Cássia. Amém.
Não me deixe casar se você não for comigo. Não me deixe ter filhos se você não for comigo. Não me deixe é, começar esse novo projeto se você não for comigo. Começar esse cargo novo se você não for comigo. Ir para essa nova cidade se você não for comigo. Eu não sei qual é o que você precisa ir agora, mas não vá, não faça, se ele não estiver com você. Se ele não for com você. E o que que quer dizer se ele não for com você? Se não for o plano dele, ele vai te deixar ir. E você vai sem ele. Então, eu não quero fazer nada se ele não fizer comigo. Eu não quero ir a lugar nenhum se ele não for comigo. Glória a Deus. E que a gente possa hoje sair daqui, desse encontro, dessa reunião, falando, Deus, eu não vou fazer nada, eu não vou a lugar nenhum. Eu não vou ser promovida se você não for comigo, Deus. Essa promoção é você que está me promovendo? Ou é a força do meu braço que me fez me tornar aqui, me destacar nesse ambiente para que eu fosse promovida? Eu não vou fazer nada se você não for comigo. Eu lembrei aquele louvor, eu já coloquei aqui no grupo algumas vezes. É, não me deixe ir se você não for. Não me deixe ficar se você não for. Se você não for ficar. Não me deixe ter o que você é. Agora eu já esqueci a letra, que legal. Dá-me ouvidos para te ouvir. Dá-me ouvidos para te ouvir. Peraí que eu quero falar um pedaço dessa letra para você aqui. Que Deus me lembrou. E Ele quer que você ouça também. Não me deixe ir se você não for. Não me deixe estar se não estiver. Isso aqui é poderoso. Não me deixe ter se não me tiver. Deus, eu não quero ter uma casa nova se você não me tiver. Deus me tem? Deus me tem? Então eu posso ter. Se Deus me tem, eu posso ter aquilo ali. Se é para me perder, tendo alguma coisa, seja em teu braço, em teu abraço. Não me deixe amar o que você não ama. Não me deixe sonhar o que você não planejou. Não me deixe andar no caminho que você não traçou. Se é para naufragar, que seja em teu amor. E a música continua. Mas isso aqui é uma oração. Deus não me deixa fazer nada. Glória a Deus. Meu Deus, gente. Meu Deus. Eu sinto a presença de Deus tão forte, tão forte, tão forte. Tão forte. E se a presença de Deus é um furacão, a gente está no meio desse furacão agora. Se a presença de Deus é um rio, e você está só ouvindo o barulhinho da água, a gente está no meio dessas águas agora. Porque a gente está rodeada, envolvida, embebida, não é embebida, a palavra tomadas pela palavra, pela presença, pela glória, pela graça. E você sabe o que é graça? Você sabe o que é a graça? O nome desse grupo é Filha Cheia da Graça. Deus, cheia da graça também é o significado do nome Ana. Né? E, e o Espírito Santo me deu esse nome antes, nem sabia que ia ter um grupo. Ele já tinha falado para eu anotar esse nome. Filhas cheias da graça. E eu quero te dizer, sabe por que você é uma filha cheia da graça? Porque você tem ele. E sabe o que que a graça te possibilita?
Sabe o que que é desfrutar dessa graça? É você ser capacitada para viver, se levantar, viver em plenitude e continuar com os teus braços erguidos. E levantar quando você só quer deitar. E falar quando você só quer ficar calada. E ficar calada quando você só quer falar. A graça te capacita. A graça te capacita. Eu tô repetindo porque ele quer que você perceba. A graça te capacita. A graça te capacita. O que que é que você precisa de capacitação hoje? Você precisa de uma sabedoria específica para uma coisa? A graça te capacita. Você precisa de discernimento para entender o que você precisa fazer? A graça te capacita. Você precisa arrumar o seu armário? A graça te capacita. Você precisa lavar sua louça e está muito gelado para você abrir a torneira? A graça te capacita. Eu estou dando exemplos pequenos, grandes, para você entender. A graça te capacita para tudo. A graça não te larga para nada. Ela não te abandona em algum momento. Ela te capacita para tudo. A graça te capacita. E você é filha, cheia da graça que te capacita. Glória a Deus. Estamos rodeadas dessa presença. Estamos transbordando dessa presença. E estamos cheias dessa presença com um objetivo, que ela se torne cada vez mais, que ela se torne cada vez mais real, cada vez mais presente no lavar de louça, no fazer comida, no fazer mamadeira para o filho, no escrever um texto, no defender uma causa, no ir no banco, no resolver um problema, no conversar com o marido, no ter sabedoria para educar o seu filho. A graça te capacita. A graça te capacita para continuar com os braços erguidos. A graça te capacita. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, Pai, pela vida de cada mulher aqui. Obrigada, Jesus, pela vida de cada filha capacitada pela graça para fazer o que ela precisa fazer. O que que é que tem difícil hoje para você fazer? O que que é que tem difícil nessa semana para você fazer? O que que é que tem difícil esse mês, esse ano? O que que é difícil nessa estação que você precisa enfrentar? A graça está te capacitando, já te capacitou. Então, em nome de Jesus, Pai, nós recebemos mais dessa graça, mais dessa graça. O Senhor é a graça que capacita. O Senhor é a graça que nos capacita. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Pai, eu te peço agora que o Senhor vá de encontro, Pai, a esses pensamentos agora que estão tentando minar essa palavra, que estão tentando roubar essa palavra, que estão tentando fazer com que essa palavra não aprofunde no coração, Senhor, das minhas irmãs aqui. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, toda distração, tudo aquilo que o inimigo tenta fazer para roubar essa palavra agora está cancelado, agora está anulado, porque essa palavra ela vai crescer, ela vai brotar, ela vai gerar frutos dentro de nós para alimentar outras pessoas, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor guarde a mente de cada uma, guarde o coração de cada uma, guarde os braços de cada uma para que todas nós continuemos, Pai, rendidas, rendidas, dizendo: o Senhor tem o controle, o Senhor tem o controle, o Senhor tem o controle. E porque o Senhor tem o controle, eu continuo vencendo os amalequitas. Eu continuo vencendo nessa batalha, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quando eu começar a cansar, eu vou sentar na rocha, que é Jesus. Eu vou descansar. E eu vou palavra e oração. Eu vou na oração e na palavra, para que os meus braços continuem erguidos e para que eu não ceda,
a tentação de tomar o controle de volta, abaixe os meus braços e tente resolver com a força do meu braço. Não. Eu permaneço com os braços erguidos, dizendo: Deus, teu é o controle. Dizendo: Deus, tua é a minha vida. Deus, tuas são as minhas finanças. Deus, teus são os meus pensamentos. Deus, tua é a minha casa. Deus, teu são os meus filhos. Teu é o meu marido. Teu é a minha, tua é a minha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Divino. E agora eu vou pausar aqui a gravação e vocês vão ficar à vontade para compartilhar e constrangimento que você quiser falar, o que o Espírito Santo está falando com você, algo que o Senhor está ministrando dessa palavra para você compartilhar aqui com todas nós.